Oi, pessoal. Agora a gente vai começar a dar continuidade às nossas aulas de biologia. Nós vamos entrar no conteúdo sobre reino animal, ou reino animalia, ou também chamado de reino metazoa. Bom, pessoal, o reino animal, o reino dos animais, ele vai ser o reino que vai reunir no seu grupo seres eucariontes, seres pluricelulares e seres heterotróficos, né? Só que a gente sabe que, de forma didática, a gente costuma dividir os animais em dois grandes grupos, né? São os animais invertebrados e os animais cordados, né? A gente costuma dizer que os animais invertebrados são aqueles que não têm ossos, como essa formiguinha que está andando aqui. E os animais cordados vão ser aqueles que têm, não necessariamente estrutura óssea, mas são os que vão possuir coluna vertebral, né? Então, a gente vai dar início aos invertebrados. Lembrando que o termo invertebrado, ele não é um termo usado na taxonomia, certo? Ele é só uma denominação que a gente utiliza para falar dos animais que não têm coluna vertebral. O primeiro grupo de animais invertebrados que a gente vai falar hoje são os poríferos, filoporífera. Os poríferos, eles vão ser representados pelas esponjas, né? São animais extremamente simples, não são animais fáceis, vamos dizer assim, de serem encontrados, até porque as esponjas, elas são animais de habitat aquático, certo? Então, a gente vai vendo aqui algumas características. A gente vai trabalhar essas características principais. Em relação ao habitat, como eu já adiantei, as esponjas, elas são animais exclusivamente aquáticos. Não existe nenhuma esponja terrestre, né? Sendo que dessas esponjas aquáticas, a maioria vai ser de ambiente marinho. Existem algumas esponjas de água doce, mas elas vão representar um número mais reduzido. A maioria vai ser marinha. Como as esponjas, elas têm estruturas, têm um formato de corpo extremamente simples, as esponjas, elas não conseguem se locomover, elas não se movem de um local para outro. Então, a gente diz que elas são animais sésseis. Normalmente, as esponjas, elas podem viver sozinhas ou elas podem viver em grupo, né? Quando elas vivem sozinhas, a gente diz que elas vivem isoladas, ou elas podem viver em colônias. Aqui a gente tem essa imagem, é uma imagem ilustrativa para a gente analisar a estrutura corporal, mas aqui representaria uma esponja que vive de modo isolado. Mas a gente tem esponjas que vivem em colônia, como por exemplo essa imagem aqui, ó. Aqui cada buraquinho desses representa uma esponja, certo? Elas vão variar em relação a tamanho e vão variar também em relação à sua coloração. Em relação à organização corporal, aí a gente vai aqui para essa imagem. As esponjas, elas vão ter esses 4 tipos de células principais, né? A gente tem essa primeira aqui de cima, que é uma célula chamada de porócito. O porócito, ele vai ser uma célula que tem formato cilíndrico e que geralmente ela atravessa a parede da esponja. E aí você pode ver que ela tem um buraquinho aqui no meio. Esse buraquinho é o que a gente vai chamar de poros. Vai ser através desses poros que a água vai conseguir entrar dentro da estrutura da esponja. Mais embaixo a gente tem aqui os amebócitos. São células que têm estrutura de ameba e que se locomovem através de pseudópodes. Também podem realizar fagocitose.
Essas aqui, elas podem ajudar no processo de digestão intracelular, né? Já que a esponja ela não vai apresentar órgãos digestivos. E o amebócito ele também tem uma característica interessante que ele pode se diferenciar em outros tipos de células, certo? Aqui a gente tem, mais embaixo a gente tem o coanócito. Os coanócitos, a gente observa que ele tem aqui um flagelo, né? Esses flagelos, eles direcionam a movimentação da água no interior aqui da esponja. E a gente tem aqui os pinacócitos, que vão ser células achatadas que vão revestir aqui externamente a esponja. Eles vão formar essa estrutura mais externa da esponja. Aí a gente observa os poros, né, os poros que vão ser formados pelos porócitos. Através desses poros é que a água vai conseguir entrar dentro da esponja. Essa cavidade interna aqui da esponja, ela vai ser chamada de átrio. E essa saída aqui, essa boca, ela é chamada de ósculo. Então, o movimento da água dentro da esponja, ele sempre vai ser entrando pelos poros. Aqui no átrio acontece um processo que a gente vai conhecer como filtração e a água sai pelo ósculo. Ela nunca volta pelo poro, certo? A direção da água sempre é essa. A filtração, na verdade, é o processo. Quando a água entra aqui dentro da esponja, ela traz vários dejetos, vários detritos orgânicos. E esses detritos eles vão ser retirados da água pelos coanócitos, né? Vai ser através desses detritos que a esponja ela vai conseguir realizar o seu processo de digestão, né? Retirando esses detritos da água, e aí tanto o coanócito como o amebócito vai participar desse processo de digestão. Eles vão digerir as partículas e depois vão distribuir entre as outras células. Então, o processo de digestão nas esponjas, ele é uma digestão intracelular, porque ela acontece dentro da célula, né? O intra vem de dentro. A digestão ela acontece dentro da célula. O processo de respiração, como as esponjas elas não vão ter pulmões, então a respiração ela acontece também aqui através do processo de filtração. À medida que a água ela vai entrando na esponja, vai acontecendo a troca de oxigênio aqui com a água, né? Então, através do processo também de filtração. E, por último, a gente tem o processo de reprodução. As esponjas elas podem fazer tanto reprodução assexuada como reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, a gente vai observar aí nesse desenho, o principal meio de reprodução assexuada é o processo chamado de brotamento. O que é o brotamento? Eu tenho aqui a esponja, e aí, em uma determinada época da vida, ela entra no processo de mitose, e aí ela cria um broto, certo? E aí, depois o broto ele se solta e vai ter vida independente. Lembrando que esse broto aqui que se forma, ele vai ter todas as características da esponja-mãe. A gente lembra lá dos processos de reprodução assexuada, que eles não vão gerar variabilidade genética. Porém, as esponjas elas também realizam reprodução sexuada, né? É importante a gente saber que normalmente as esponjas elas são seres hermafroditas. E aí você vai ficar pensando assim, então se ela é hermafrodita, ela pode se autofecundar. Na verdade, não vai ser isso que acontece, né? Mesmo as esponjas elas sendo hermafroditas, o amadurecimento de óvulos e espermatozoides eles vão acontecer em períodos diferentes, exatamente para evitar que aconteça
a autofecundação. Então, pode ser, por exemplo, que uma esponja, quando ela é jovem, ela produza espermatozoides, e aí quando ela ficar com mais idade, aí ela começa a produzir só óvulos. Ou ela pode fazer essa mudança várias vezes na vida. O importante é que ela nunca vai produzir os dois ao mesmo tempo. Então, o que é que a gente tem aqui? Vamos imaginar aqui que eu tenho uma esponja que produziu espermatozoide. Tô vendo aqui o símbolo que é masculino. E outra aqui que produziu óvulos, porque ela é feminino. O que que acontece? O espermatozoide, ele vai ser liberado aqui da esponja pelo ósculo e ele vai até a esponja que tem a célula reprodutora feminina. E aí, como é que isso acontece? A gente lembra que as esponjas, elas vivem em meio aquático. Então, a água ela é extremamente importante para que aconteça essa fecundação. E aí, eu tenho aqui a esponja fecundada. Ela vai formar uma larva. A larva ela vai se soltar. Depois, ela vai formar essa cavidade aqui, que a gente chama de invaginação. E depois, ela vai passar a sua vida adulta. Ela vai amadurecendo até que ela se torna uma esponja adulta, ok? Então, a gente termina por aqui. Até a próxima aula.